Olá pessoal, boa tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu venho corrigir as questões de 1 a 4 da apostila de revisão de biologia da professora Elma. Então, além de responder, de auxiliar vocês nessas questões, eu trouxe também algumas curiosidades a respeito tanto do sistema respiratório quanto do digestivo. Também vou comentar algumas coisinhas a respeito, tá? Desses dois sistemas, que fazem parte do nosso corpo. Pois bem, a questão 1, ela pergunta o seguinte: explique o caminho percorrido pelo ar desde a entrada do nariz até chegar aos alvéolos pulmonares. Então, galera, a gente tem primeiramente as narinas. As narinas são esses buraquinhos, tá? A entrada desses buraquinhos que nós temos no nariz. E aí, ao passar, tá, pelas narinas, entra na cavidade nasal. Cavidade nasal, nós temos os pelinhos, tá? E esses pelos servem para quê? Para filtrar o ar quando ele entra dentro do nariz. Então tem muita gente que gosta de ir lá e tirar os pelinhos do nariz, que incomoda, porque coça, mas se eles estão ali é porque eles têm uma função importante, tá? Não tô dizendo para não tirar, tô falando que tirar em excesso pode vir a fazer algumas impurezas entrarem no corpo, certo? E também tem a mucosa, do nariz, que ninguém gosta muito de falar a respeito, mas a mucosa também tem a sua utilidade, que é umedecer, tá? O ar. E temos também vasos sanguíneos que aquecem esse ar para que ele fique em uma temperatura correta, podemos chamar assim, para o corpo, certo? A cavidade nasal, pessoal, ela pode também ser chamada de fossas nasais, tá? Não tem problema nenhum. Então, se vocês falarem fossas nasais ou cavidades nasais, não tem problema, certo? Vocês já perceberam que às vezes a gente sente, um cheiro mais forte, um odor mais forte que incomoda? A gente coça o nariz, ou a gente espirra ou fica naquela vontade de espirrar, certo? Isso daí é a ação daqueles pelinhos que eu falei um tempinho antes, tá? Eles têm essa utilidade, tá? De filtrar esse ar. Então, o que passa por esses pelinhos às vezes incomoda o nosso corpo e aí a gente coloca para fora em forma de espirro, certo? Bem, depois que o ar passa pela cavidade nasal, ele passa pela faringe, pela laringe, traqueia e desce pelos brônquios. Passando pelos brônquios, temos aqui o pulmão direito, temos o pulmão esquerdo, certo? Aqui em amarelo nós temos os bronquíolos e esses pontinhos em azul que vocês estão vendo na ponta dos bronquíolos são os alvéolos, tá? É justamente nos alvéolos que ocorrem as trocas gasosas. Se vocês quiserem entender mais ou menos, ter uma noção de como é um bronquíolo, como se fosse uma raiz de uma árvore, tá? Ele é bem enraizado, ele fica enraizado dentro do pulmão, certo? Bem, aqui mais embaixo nós temos o diafragma, que ele serve para quê? Para impulsionar, para comprimir aqui, dá para perceber aqui que ele impulsiona, comprime de baixo para cima, ele comprime aqui os pulmões, fazendo aquele mesmo ar que desceu e percorreu aqui os pulmões, como está mostrando a setinha, que desceu e veio daqui, passou pelos bronquíolos, pelos alvéolos, onde ocorreram as trocas gasosas. Aí depois o diafragma vem e comprime, e esse ar volta por aqui de novo, tá certo?
Aqui a título de curiosidade, nós temos a respiração dos anfíbios, por exemplo. Na fase larval, né, dos anfíbios, a respiração deles é pelos brônquios, tá? Assim como o do peixe, quando ele é um girino. Depois ele também pode respirar, tá? Pelo pulmão, né? O pulmão dele é menos complexo que o nosso, mas ele também faz essa respiração pulmonar e também faz a respiração pela pele. Então, pessoal, quando vocês virem um sapo, não joguem sal, tá, em cima do sapo. Isso é muito prejudicial. O sapo fica totalmente sem ar e acaba morrendo, tá? Então, não joguem sal. Peguem o sapo, coloquem dentro de um balde ou dentro de uma sacola e joguem ele, coloquem ele lá no mato, no cantinho, que ele vai embora, que ele não vai fazer mal para ninguém, tá? Ele só foi na sua casa ou tá passando por lá, procurando um abrigo atrás de algum bichinho para ele se alimentar, tá? Não joguem sal na pele do sapo, jamais. A título de curiosidade sobre a respiração, nós respiramos de 12 até 20 vezes por minuto. Mas isso assim, a gente sentado no sofá ou caminhando, tá, lentamente. Agora, quando a gente corre, né, esse número chega a duplicar. E quando a gente está dormindo, esse número diminui um pouco, tá? Porque como o nosso corpo está em repouso, então ele gasta menos energia, certo? Os bocejos também, tá? Mas são contagiosos. Quem nunca aí viu alguém bocejando e bocejou logo em seguida? Mesmo tentando segurar, falando, não, vou bocejar, acabou bocejando. A água faz bem para os pulmões. Tá aí uma verdade, tá, pessoal? Da mesma forma que a água hidrata nossa pele, hidrata as células, compõe, né, nosso sangue, ajudando também na retirada das impurezas, ele também ajuda na retirada das impurezas no pulmão, certo? A alternativa 2. Assinale a alternativa que apresenta uma estrutura como um sistema respiratório digestório. Vocês têm aí 4 opções, mas a certa é a faringe, certo? Vocês podem notar aqui nós temos a faringe. Tá vendo? Quando a pessoa ingere a comida, mastiga, formando um bolo alimentar, desce pela parte de trás aqui, tá? A parte traseira, tá? Agora, aqui na segunda imagem, a gente pode perceber, ó, que o ar vem e já desce por essa parte aqui frontal, tá? Descendo aqui pelos brônquios. Esse aqui, pessoal, é a epiglote, correto? Vocês podem perceber que nessa figura ela tá aqui, ó. Quando o alimento vai descer, a epiglote desce, ó. Percebe, tá? Que ela desce. Por quê? Porque ela fecha aqui, tá? Para que o alimento não vá e passe por aqui descendo pelos brônquios e vá para os pulmões. Então, às vezes, quando a gente está tomando refrigerante, acaba rindo. Infelizmente, né? Às vezes isso acontece, então o líquido acaba descendo por aqui e aí a gente coloca, tá, esse líquido de volta de novo pelo nariz. Qual é a função da digestão? Questão 3. Digestão é digerir o alimento, tá, pessoal? E digere esse alimento, né, através de suco gástrico e enzimas também que ajudam nesse processo, tá? É uma transformação física e química que faz com que os alimentos fiquem de forma adequada para serem absorvidos pelo nosso organismo. O que não é útil nesse processo é expelido, tá, do nosso corpo. Aqui, a título de curiosidade, uma pessoa adulta produz em média 2 litros de saliva por dia. Você arrota para liberar o ar extra que engole se comer rápido ou beber bebidas gasosas ou até fumar, certo? Então, quem nunca, né, tomou aquela coquinha gelada de uma vez e
depois, né, soltou aquele arroto. Até porque a gente ingere ar mais do que o suficiente, então nosso corpo já dá um jeito de colocar para fora. Outra curiosidade, os músculos do esôfago agem como uma onda gigante. É isso que move alimentos ou bebidas para o estômago. Essa ação de onda é chamada peristaltismo, ou também movimento peristáltico, tá, pessoal? Às vezes a gente come alguma coisa e o alimento chega lá no estômago e não bate bem. Você fala, nossa, esse alimento não bateu bem, tá? O suco gástrico ali trabalhando, né, junto com as enzimas para digerir e o negócio não dá certo. Aí você sente aquela azia, né, aquela dor. É isso, tá? É o movimento peristáltico. E a quantidade de saliva que você produz aumenta quando você vomita. E aumenta para quê? Porque pelo fato do ácido gástrico ele ser extremamente ácido, essa saliva serve para proteger os dentes, tá? E aqui a questão 4, ela diz o seguinte: o pâncreas e o fígado são glândulas anexas do sistema digestório humano. Entre as funções do fígado, destaca-se a capacidade de produção de uma substância que atua emulsificando gorduras. Essa substância recebe o nome de... Vocês têm 4 opções, né? Só que o nome dessa substância é a tripsina. E aí, qual é o papel da tripsina? Ela dissolve, tá, a massa alimentar. Ou quimo, ou bolo alimentar, tá? Os 3 nomes estão corretos. Aqui nós podemos ver de certa forma como isso acontece, tá? Aqui nós temos aqui o bolo alimentar, né? E aí, ó, vem as enzimas, né? Tá vendo? Existem vários tipos de enzimas, cada uma com seu papel. Cada uma tem um papel diferente ali, tá? No bolo alimentar. Tá vendo? Elas cortam, deixando o bolo alimentar menor, tá? Que é aquele processo físico-químico que eu falei para vocês. E somente daí que, né, o alimento está pronto, né, para ser levado pela corrente sanguínea, levando aí açúcares, proteínas, cálcio para o nosso corpo. Certo, pessoal? Bem, então as atividades são essas. Se qualquer dúvida, vocês podem procurar a professora Elma ou até mesmo procurar. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Bons estudos.